Graças a Deus, boa noite. Quem veio preparado para a segunda parte da ministração? Oh, que bênção. Eu amo os fanáticos de Bíblia. Graças a Deus. Vamos lá então, meus irmãos. Eu comecei aqui na quarta-feira passada falando de um princípio muito poderoso. Nós estamos pregando sobre graça. E graça, obrigado Adriana. E graça é princípios. Deus estabeleceu a lei para mostrar que o homem havia perdido os princípios. Jesus voltou e reestabeleceu os princípios. Aonde? Na graça. A graça são os princípios. A justiça de Deus é estabelecida na graça. Nós precisamos entender algo, que graça é algo tão poderoso que na lei Jesus disse assim: se um homem atentar com seus olhos de uma maneira diferente, vamos dizer assim para não escandalizar, outra mulher que não seja dele, no Antigo Testamento não era pecado. No Novo, a graça, apenas o homem intentar sexo com uma outra mulher, ele já peca. E isso é graça. Graça é o princípio. Então, quando nós vivemos na graça, nós não precisamos da lei. Porque a lei só mostra quanto somos caídos. Mas na graça, a lei foi escrita no coração da igreja. Então nós temos essa lei eminente que está pulsando dentro de nós, chamada graça, porque a graça, ela é o princípio, e a lei mostra que o homem caiu do princípio. Nós hoje vivemos princípios. Quando nós, presta atenção, quando algum de nós que estamos na graça pecamos, o que acontece? Caímos da graça para a lei. Porque Jesus disse que a lei não passou, a lei só vai passar quando os céus e terra passarem. O céu já passou? A terra já passou? Então a lei existe, mas Jesus aboliu a lei. Está escrito em 2 Coríntios que Jesus aboliu a lei através da graça. Quando eu estou na graça, a lei está abolida. Quem entendeu? Então veja que tremendo isso. A graça, ela é instaurada no Éden. Lá no Éden, Adão viveu a graça. O que é a graça? Deus fazendo. Quando eu tenho o princípio e eu obedeço o princípio, Deus faz. Então, eu comecei a falar sobre um princípio muito poderoso, que vai de Gênesis até o milênio, chamado dízimo. Esse princípio, meus irmãos, é tão poderoso que ele vai atravessar as eras até o milênio. Talvez muita gente não sabia que no milênio haverá dízimo. Para quem? Pergunte para quem? Para quem não aprendeu a fazer o princípio, obedecer o princípio agora, vai ter que aprender no milênio. Agora, não sei se vai dar tempo de eu chegar lá. Talvez eu precise de mais um dia. Na verdade, se eu for falar tudo, vou precisar no mínimo de uns 4 dias para falar metade do tudo, porque é muito poderoso, meus irmãos. E não dá para sair aqui jogando os versículos e falando, não dá, tem que mostrar, tem que provar.
tem que ministrar. E é muito poderoso isso. Então, na quarta passada, eu mostrei para vocês o dízimo no Éden. Vamos dar uma recapitulada nisso. Amém? Vamos dar uma recapitulada, mas antes vamos orar. Pai Santo e Fiel, exala agora, Espírito Santo, o teu santo perfume sobre a tua casa. Pai, nós não estamos pregando aqui, Pai, para que as pessoas deem dinheiro, mas para que elas obedeçam princípios. Espírito Santo, governa, tu és o Senhor na terra, tu és o próprio Deus na terra, tu és santo e fiel. Leva a tua igreja, Senhor, leva a tua igreja a exercer os princípios hoje, para que no reino a tua igreja desfrute, para que no reino a tua igreja desfrute de tudo, Senhor, porque tu és santo e maravilhoso, e nós, Pai, precisamos mais de ti. Nos ajuda a obedecer, nos ajuda, Pai, a ter um coração doador, um coração que sente desejo, vontade de obedecer a tua palavra, um coração, Pai, que se alegra quando vê seus filhos e seus netos no mesmo caminho, desfrutando, Senhor, da bênção do Éden, porque lá no Éden, Senhor, o homem viveu a graça, e hoje nós podemos também viver a graça. Então, Pai Santo e amado, nos dá hoje sabedoria, e nos dá um coração, Pai, para receber a tua palavra, e para que ela, Pai, como uma semente poderosa, frutifique, prospere, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Bom, graças a Deus. Vamos dar uma recapitulada? Coloca aqui o pessoal da mídia, por favor. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 4. O capítulo 1 de Gênesis, ele nos ensina tudo sobre o Deus Criador. Criador, já preguei, né? Vou só relembrar. Então olha só como é que diz: e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Vamos dar uma pulada aqui, versículo 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar. Versículo 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, o sol e a lua, as estrelas. Então, todo o capítulo 1 de Gênesis vai falar do Deus. Sempre Deus criou, Deus separou, Deus fez isso, Deus fez assim, Deus fez aquilo. Capítulo 2 de Gênesis agora, versículo 7. E formou o Senhor Deus. Olha que aparece uma palavra nova aqui. Que palavra é essa? Mais alto, por favor. A palavra Senhor quer dizer dono, aquele que provê, aquele que sustenta, aquele que fornece. Senhor. Por isso que aparece a palavra Senhor na frente do capítulo 2 de Gênesis. Porque no capítulo 2 de Gênesis, agora Deus está se apresentando como Senhor, como aquele que provê. Então, presta atenção, no capítulo 2 de Gênesis, o homem não faz nada, apesar de que, aqui no versículo 5, melhor dizendo, diz assim: e toda a planta do campo, que ainda não havia na terra, e toda a erva do campo, que ainda não havia brotado, porque ainda o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Então, veja que Deus
preparou um homem com um propósito: arar a terra. Mas nós vimos o homem não fazendo nada. O homem não faz nada, porque no verso 7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, o homem foi feito alma vivente. Aí o verso 9 vai dizer: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, a árvore da vida. E o Senhor Deus vai fazendo, não é o homem que faz. Deus cria o homem para fazer, mas quem está fazendo é Deus. Por quê? Porque Deus é Senhor, e o Senhor paga a conta. É igual quando você tem teu filho lá, você diz para ele assim: ó, enquanto você morar aqui, debaixo desse teu telhado, enquanto eu pagar a conta, vai ser do meu jeito. Assim é que Deus fez com o homem. Deus disse: enquanto você, meu filho, me obedecer, eu pago a conta, eu sou o Senhor. Porque Deus sabia que o homem ia desobedecer. Mas o detalhe está aqui. No capítulo 3, verso 6, está escrito assim, presta atenção. Capítulo 3, verso 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Quer dizer, o banana foi o Adão, não foi a mulher. Por quê? Pergunte por quê. Porque Deus disse para Adão, não disse para a mulher Adã. Porque nesse tempo, meus irmãos, não sei se você sabe, mas ainda não existia Eva, não. Eva só vem depois da queda. Quem dá o nome de Eva é o próprio homem, não é Deus. Deus criou Adão macho e Adão fêmea. Eva é o nome que Adão deu, porque é mãe de todos os seres viventes. E todos os seres viventes caídos. Só que a mulher, ela não sabia. Ela ouvia Adão falar, logicamente. Só que Adão não ensinava do jeito que deveria. Por quê? Porque quando Satanás entra lá na cobra, na serpente, ele vem sondar e ele diz assim: ó, não foi assim que Deus disse? De toda a árvore do jardim não pode comer? Ela disse: não, não foi assim. Olha só, o diabo pescando. Aí o diabo vai além e diz: não, mas isso aí é conversa fiada. Se você comer, pelo contrário, você vai ficar igual a Deus. E aí, a mulher que não sabia bem o que estava escrito, a mulher que não sabia bem o que Deus tinha falado, ela vai e come, desobedece. Mas o detalhe está aqui. Essa árvore, ela era boa para a vista, agradável à vista, era boa para a comida e para dar entendimento. E dessa árvore tinha 90% no jardim. Quer ver? Coloca aqui, Gênesis capítulo 2, verso 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. A árvore da vida que dá um entendimento. Agora capítulo 3, verso 6. Capítulo 3, verso 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, igual o resto das outras que tinha, agradável aos olhos, boa para a vista, e árvore desejável para o entendimento. Ou seja, Deus pega uma porcentagem de tudo que está no jardim, separa para ele e diz: ó, não toca aqui, isso aqui é meu. Em contrapartida, isso aqui é uma pequena parte, é só 10%. Mas você tem o mesmo que eu tenho aqui em todo o jardim.
É um princípio. Aí o que o homem fez? Foi lá e tocou justamente no 10%. O homem já tinha todo tipo de árvore, mas o homem vai lá e toca naquela que Deus disse para não tocar. No momento que o homem toca nessa árvore, toda a regalia do senhorio de Deus se acaba. Aí Deus disse para ele: agora, Adão, tu vai plantar, vai colher, haverá espinhos, tu vai suar, meu filho, mas agora quem vai dar conta da tua vida é você, não sou mais eu, porque você me desobedeceu e tocou no anátema. Anátema. O que é anátema? Maldição. Anátema é tudo que na minha mão, que não sou um sacerdote ungido, e fica na minha mão, se torna anátema, maldição. E quando eu fico com aquilo que não é meu, que deveria estar na mão do sacerdote ungido, essa maldição, ela se levanta contra a minha casa, fazendo o que? Pergunte. Matando toda a minha casa. É por isso que tem tanto crente morto hoje aí. Não sabe. Mas morto espiritualmente. Vem comigo, Josué. Vamos lá. Josué, capítulo 6. Preste atenção nisso. Quando Israel entra, atravessa o Jordão, Deus diz assim: dá lá 7 voltas, 7 dias em volta da cidade, dos muros. No 7º dia rodeia Jericó 7 vezes. Grite, o muro vai cair. Vocês entram lá, tomam a cidade. Só que tem um detalhe, pergunte qual. Essa cidade é minha, é a primeira, é o meu dízimo. Dela não toma nada, a não ser aquilo que eu quero que vocês peguem e levem para o meu tesouro. Vamos ver isso aqui? Aleluia. Graças a Deus. Josué, coloca aqui atrás, capítulo 6, verso 16. 16. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém, verso 17, a cidade será anátema. Porém, a cidade será maldição ao Senhor. Ou seja, é anátema na mão de vocês, tem que vir para a minha mão. É isso que Deus está dizendo. Ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema. Tão somente não toquem no anátema. Ao tomardes o anátema, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o perturbeis. Então presta atenção. Quando nós tocamos no anátema, nós fizemos maldito o arraial de Israel, aqui no texto, ok? Mas vamos destrinchar esse texto.
capítulo 7 de Josué. Abre lá. Capítulo 7. Deixa eu explicar. Israel invade Jericó, vence, mata todo mundo, porque Deus disse: mata todo mundo, mulheres, crianças, mata tudo, não deixa nada vivo, animais, não toca em nada, traga a riqueza para o meu tesouro. Mas o que houve? Teve um camarada que achou umas coisas e disse: isso aqui eu vou pegar para mim. Ninguém vai descobrir, tem tanta riqueza aqui. Mas aí o que acontece? Eles vencem, olha isso aqui, meus irmãos, eles vencem uma cidade fortificada, chamada Jericó, e saem dali, e vão batalhar com uma pequena cidade chamada Ai, pequena, chamada Ai, e perdem. E Josué começa a chorar e se desespera. Então Deus vem para Josué e diz: por que estás aí prostrado? Te levanta. Alguém tomou o meu anátema. Eles perdem para uma cidade pequena, não entendem por quê. Sabe o que isso quer dizer? Se o Senhor não estiver conosco, em vão guarda a sentinela, em vão guarda a segurança, em vão guarda o futuro. É isso que quer dizer. E aí o que acontece? Deus diz: resolve isso aí. Enquanto o anátema não sair de Israel, vocês não vencem mais nada. Foi isso que Deus disse. Aí verso 10 do capítulo 7, coloca aqui atrás. Isso. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Aleluia, aleluia, aleluia. Verso 12: por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Aleluia. Aleluia, acompanha aí, crente, isso aqui é para nós, isso aqui é importantíssimo. Não serei mais convosco, e se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Olha isso aqui. O anátema, aquilo que é de Deus dentro da nossa casa, ele se volta contra nós. Verso 13: levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos não poderás suster. Aqui é um detalhe muito importante. O teu inimigo muitas vezes não é uma pessoa, não é uma falta de emprego, não é nada disso, meus irmãos. Muitas vezes uma enfermidade, muitas vezes uma depressão, quantas vezes um acidente, porque Deus, Ele é Deus desde Gênesis e antes de Gênesis até a eternidade. É o mesmo Deus, Ele não muda. Aí Tiago vai dizer: Deus é imutável. Olha isso aqui. Vamos aqui para o verso 14. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias.
E a família que o Senhor tomar, se chegará por casa. E a casa que o Senhor tomar, se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo? Ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Ou seja, tomar aquilo que é do Senhor é uma loucura. Aleluia. Aleluia. Pastor, mas eu não sabia. Não te mandei vir hoje. Quem manda você vir hoje? Agora você já sabe. Mas será... O irmão está rindo, estou brincando. Mas será que se eu não soubesse mesmo e ninguém me disse, teria algum problema? Bota um texto aqui para mim. Levítico, capítulo 5, verso 17. Coloca aqui. Levítico, capítulo 5, verso 17. Está rindo, Luiz? E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, ainda que não soubesse, contudo, será ela culpada e levará a sua iniquidade. Então melhor já saber de uma vez, e já obedecer de uma vez, e já desfrutar, meus irmãos. É um princípio tão poderoso que só quem vive sabe. Quem não vive trabalha, vive murmurando, vive amaldiçoado. Não desfruta. Como é bom desfrutar, meus irmãos. Como é bom desfrutar. Agora você decide. A minha parte é pregar, eu ensino Bíblia, principalmente as quartas. Vamos lá. Verso 16. Então, volta lá, Josué capítulo 7, verso 16, aqui atrás. Então, Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família dos Zeraitas, e fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, foi tomada Zabde. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá. Da tribo da onde? Da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante Ele, e declara-me agora o que fizestes, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi, olha para mim, o problema é quando a gente vê. Os olhos são a porta da alma. A alma é caída, meus irmãos, não se iluda. A alma do homem é caída. Ela foi contaminada por Satanás. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os. O problema está aí, ver e cobiçar. Cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo dela. É preciso entender algo aqui. Babilônia fala de um governo mundano, uma capa do mundo. O ouro e a prata fala do sacerdócio santo e o sacerdócio real.
Toda vez que você vê prata, você vai ver sacerdócio. Toda vez que você vê ouro, você vai ver um reino de reis, reis e sacerdotes. O que quer dizer então? Que a capa do mundo, a capa das coisas mundanas, elas cobrem o sacerdócio santo e real. E impedem o crente de assumir um sacerdócio vivo e verdadeiro hoje aqui na terra. Vamos lá, vamos continuar. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata por debaixo, o sacerdócio por debaixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos e suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos perturbastes? Por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou e os queimaram a fogo depois de os apedrejá-los. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim, o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Então preste atenção. Quem é que pegou o anátema? Acor. Quem morreu? Toda a sua casa. Isso aqui é muito sério, meus irmãos. Isso aqui é muito sério. Não é o que está por dentro do envelope, é o que está dentro do coração. Quer ver? Eu vou provar. Atos. Vem comigo. Atos. O capítulo é 5. Atos capítulo 5. Atos capítulo 4, verso 33, coloca aqui primeiro. 4:33. Isso. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus em todos, e em todos eles havia abundante graça. Abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se cada um, segundo a necessidade de cada um tinha. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, olha o detalhe, levita não poderia ter nenhuma herança, natural de Chipre, possuindo uma herdade. Já estava errado, né? Porque levita não podia ter herança, esse tinha, mas possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Verso 1 agora do capítulo 5. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu sua propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias,
Porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse a quem? A quem? Ao Espírito Santo. Não pense que alguém mente para o pastor ou para o sacerdote. Não, não. Nós mentimos para o Espírito Santo. Ele não mentiu para Pedro. Pedro nem sabia. Mas o Espírito Santo toma Pedro naquela hora. Vê que coisa incrível. Vê que coisa incrível. Você que está cheio de incrédulo que não crê no dízimo. Só crê no que convém, né? Hã? No dízimo não crê. Ah, eu sou da teologia moderna. A teologia moderna é a favor do dízimo. Pelo que eu sei. Todos os teólogos modernos não podem descaracterizar o dízimo, porque até Jesus disse que deveria se fazer aquelas coisas que era dizimar, sem deixar de fazer as outras, as boas ações. Eita glória, eita glória. E retivesse parte do preço da herdade, guardando-a, olha isso aqui, não é obrigado a dar, meus irmãos, guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formastes este desígnio em teu coração, não mentistes aos homens, mas a Deus. Não mentistes aos homens, mas a Deus. É por isso hoje que tem tanta congregação aí que o Senhor já não está nem presente, meus irmãos. Porque assim, os primeiros a pecar são os pastores. Porque se o pastor recebe dízimo e não dizima, ele está deixando o anátema dentro da igreja. Todo pastor tem que pegar o dízimo de tudo que entra e entregar para um sacerdote que está sobre ele. É porque assim, tem sacerdote que pensa que ele é próprio Deus, né? Ah, eu sou pastor da igreja, eu só recebo. Incrédulo. Vá obedecer princípio, rapaz. Vá abençoar o teu povo. Aleluia. E aí, nem vou ler o resto, porque daí chega a Safira, também morre do mesmo jeito. Pastor, mas eu não dizimo e estou vivo. Será que está vivo? Porque vivo para Deus é no Espírito. Vivo para Deus é no Espírito. Quando Adão peca e bota a mão no anátema, Adão já não conseguia mais ter contato com Deus. Deus tem que vir e dizer: ei, Adão, ei, onde estás? Foi a primeira vez que Deus precisou berrar, gritar para encontrar Adão, porque Adão já não conseguia mais se conectar. E hoje é assim, a gente vê uma igreja desconectada com Deus. Por quê? Bom, eu não creio nisso. Aí é outro problema. Deus muitas vezes endurece o coração das pessoas. Por quê? Porque Deus já conhece. Quem não conhece somos nós. Mas Deus nos conhece, Ele sabe muito bem quem somos nós. E aí Ele só dá uma endurecidinha no coração. Por quê? Porque Ele quer matar. Você não crê? Então vamos lá. 1 Samuel. 1 Samuel, eu disse para você não convidar ninguém hoje. 1 Samuel, capítulo 2. Verso 25 e 26. 1 Samuel, ou primeiro, porque é primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 25. Isso. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor. Veja, não é Deus, é o Senhor, aquele que provê. Quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor
os queria matar. Quando eu ouço a verdade, eu não estou nem aí. Talvez, só talvez, Deus está endurecendo o coração. Mas a graça, você não precisa morrer. Sabe por quê? Teve alguém que morreu no teu lugar. Tem alguém que morreu no teu lugar. Tem alguém que morreu no teu lugar. E por isso é de graça. Aleluia, aleluia. Que horas tem? Deixa eu ver. É assim, o tempo passa muito rápido, né, irmãos? Não dá de gente explicar nada. Vamos ver, se eu não conseguir, quem topa na quarta que vem? Aí na outra fica para o nosso convidado. Amém? Vem comigo então para Malaquias. Malaquias capítulo 3. Capítulo 3 de Malaquias. Tanta gente prega isso aqui. Não entende nada, mas prega. Primeiro eu preciso entender que Deus está requerendo do sacerdote o dízimo. Em primeiro lugar, Deus requer do sacerdote, depois do povo. E se o sacerdote não faz, ele não tem autoridade para cobrar. Mas se ele faz, mas se ele faz, aleluia, aleluia, vamos lá, versículo 8 do capítulo 3 diz assim: roubará o homem a Deus? Deus está perguntando. Todavia vós me roubais. Deus está falando com os sacerdotes. Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Tchuki tchuki. Em que te roubamos? Cara de pau, né? Esse sacerdote. Deus vai ser aqui, ó. Deus vai ser exato. Ele só vai dizer assim, ó: nos dízimos e nas ofertas. Quer dizer, oferta também tem que ser dada. Mas isso aqui é outra história. Um dia nós vamos falar só sobre as ofertas. Vai mais uns 4 cultos, tá? Para dar uma lapidada só. Se for falar mesmo, vai levar uns 6 meses. Verso 9. Eu vou ter que ler até daqui. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Sabe o que quer dizer isso? Quem rouba o dízimo é responsável pela fome na Etiópia. Quem rouba dízimo é culpado pela pobreza do mundo, pela fome nos países, pela desigualdade. Pode deixar o texto ali, filho, não fica com medo não. Você não dizima aí, não? Se não dizima, é só começar, querido. Não tem problema não. Se você ainda não trabalha, comece a dizimar pela fé. Porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Você está vendo como o negócio é sério? Você está vendo como o negócio é sério? Trazei, verso 10, todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Não sei se eu falo.
Aqui pode ter algum incrédulo, né? E dizer, o pastor está querendo dinheiro. Não, mas eu não vou falar não. Então tá. Para que haja mantimento na minha casa. O que é mantimento? Quem falou? Alimento. Vem cá. Prédio come? Tambor come? Microfone come? Deus está dizendo assim, ó, trazei a minha aliança, que eu sou o Senhor que te dou, para que eu possa pagar os meus funcionários, que são os sacerdotes. Sabe por quê? É porque a maioria das pessoas não sabe. Porque quando o sacerdote se alimenta do dízimo, ele faz expiação do pecado. Isso aqui eu acho que eu não vou mostrar não. Vocês são curiosos, né? Eu amo gente assim. Eu só me faço para ver se vocês perguntam. Mas eu amo, é maravilhoso. Isso aqui, meus irmãos, isso aqui é vida, a gente aprende. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Quando eu comecei a aprender de Bíblia, eu vi que a igreja que eu frequentava, uma igreja bênção, serviu para mim, foi bênção mesmo, foi lá que eu me converti. Mas sabe quando chega um tempo que parece que não dá mais? Parece que está faltando algo. Parece que tem alguma coisa, mas está escondida e nesse lugar eu não vou conseguir receber. Quem que já sentiu isso? Então foi assim que eu me senti. E aí eu comecei a clamar ao Senhor para aprender. E o Senhor me deu. E é por isso que eu ensino. Porque o Senhor me deu. Mas vamos lá. Bota aqui atrás, Levítico capítulo 10. Verso 12, bota aqui. E disse Moisés a Arão e a Eleazar e a Itamar, seus filhos, que lhes ficaram. Ficaram porque Nadab e Abiú morreram, oferecendo fogo estranho. Muito perigoso, oferecer fogo estranho no altar. Para não falar que um roubo, né? Vamos deixar para lá, não vamos dizer que os dois roubaram nada, mas fogo estranho. Toma a oferta de alimentos restante da oferta queimada do Senhor e comei-a sem levedura junto do altar, porquanto é coisa santíssima. Portanto comereis no lugar santo, porque isto é a tua porção, e a porção dos teus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a espádua e a oferta alçada comereis em lugar limpo, tu, teus filhos e tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção e por porção dos teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A espádua da oferta alçada e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura para oferecer por oferta movida perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo. Meu irmão, quando você encontrar isso aqui no Antigo Testamento, estatuto perpétuo, ele está dizendo que é para sempre, ok? Para ti e para teus filhos contigo, como o Senhor tem ordenado. E aí, o que aconteceu? Moisés veio conferir para ver se Arão tinha comido essa oferta, porque é essa oferta de dízimo
que expia o pecado de toda a nação. Então olha o que aconteceu. Verso 16. Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já fora queimado. Irmãos, olha só, tinha tanta coisa que eles não quiseram nem comer, já jogaram na fogueira direto, porque a abundância era tanto. Você imagina, um país inteiro trazendo. Mas Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já fora queimado. Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão, que ficaram, dizendo: por que não comestes a expiação do pecado? Por que não comestes a expiação do pecado no lugar santo? Pois é coisa santíssima a Deus, e a deu a vós, para que levasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Está claro isso aqui, não? Está claro ou ficou confuso? Quando o sacerdote não se alimenta daquilo que a igreja traz, é um sério problema. O pecado não é expiado. Veja que tremendo isso aqui. Agora vamos lá. Vamos encerrar então. Vamos ver. De repente na semana que vem eu vou mostrar o dízimo no reino. Deixa eu perguntar, você acha que quem não dizima reina? Hã? Onde é que está escrito então? Vamos ver o que Deus manda fazer. Mas agora vem comigo para Zacarias, capítulo 5. Zacarias, capítulo 5. Zacarias, capítulo 5, versículo 1. Coloca aqui atrás. E voltei-me e levantei os meus olhos e olhei, e eis um rolo voante espiritual. Amém? Você não vai ver uma Bíblia voando. Um rolo voante era um papiro, né? Da época voante. E disse-me o anjo. Quem disse? E disse-me o anjo: que vês, Zacarias? E eu disse: ora, vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largura, 10 metros de comprimento e 5 metros de largura. Então disse-me: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar, o ladrão, olha aí, qualquer que furtar, será desarraigado, conforme está estabelecido de um lado do rolo. Por que a casa despenca? Por que de uma hora para outra acontece tantas coisas, todo mundo perde tudo, fica sem nada? Por que vem a doença, vem a morte? A igreja devia se prevenir, né? A igreja deveria obedecer princípios, graça. Sabe qual é o problema? A igreja confundiu a graça com o pecado. Acha que a graça pode fazer tudo, mas não pode. Pelo contrário, a igreja pensa que pecar, estando na graça, Deus não olha, não tem problema, é só pedir perdão. Tem outro, vamos ler o final. Como também qualquer que jurar falsamente. Fica brincando, fica.
Eu juro por Deus, não fui eu. Fica brincando, fica. O que sai da nossa boca tem poder. Faz voto. Faz voto com o Senhor e não paga. Ah, Deus, se tu me prosperares, isso, depois prospera, não faz nada, não cumpre nada. Isso é um voto. É voto. Como também qualquer que jurar falsamente será desarraigado conforme está estabelecido do outro lado do rolo. E eu a farei sair, disse o Senhor dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. E permanecerá no meio da sua casa e a consumirá juntamente com a sua madeira e as suas pedras. Oh, glória, glória. A graça de Deus é maravilhosa, meus irmãos. Só tem um detalhe, pergunte qual. De graça, só a salvação. Você não precisa morrer. Ele morreu por ti e por mim. De graça, só a salvação. Os princípios continuam, porque Deus não é Deus de mudar os princípios. Aliás, está escrito que Ele colocou a sua palavra acima do seu nome. Ou seja, Deus zela pela sua palavra. Deixou de dizimar, né? Pela cara. Tu mesmo, Nadson. Irmãos, eu não vou entrar no outro assunto, porque senão nós não vamos chegar no fim. Mas se você topar, eu prego, continuo o assunto na quarta-feira que vem. E aí nós vamos ver o que acontece. Se o dízimo vai até o reino mesmo, se quem não dizima não reina, ou reina, se a graça passa por cima do dízimo, do ladrão e do que jura falsamente. Amém? Mas eu estou pregando aqui verdade. Eu quero que você bote isso no teu coração. Porque tantas famílias, meus irmãos, perderam tudo e muitas ainda perderão tudo. Por quê? Porque não obedeceram os princípios. E nós somos a igreja do Senhor. Precisamos dar testemunho. Quebrar aliança com Deus é uma maldição, é um anátema. Toda aliança que Deus tem com os filhos é para nos prosperar, é para que nós possamos deleitar. Como Adão, lá no Éden, tinha de tudo, olhava aquelas vistas maravilhosas, tudo que era melhor de se ver. Adão estava ali desfrutando. Se ele tivesse fome, ele escolhia: vou pegar dessa. Naquele tempo, não pense que Adão comia carne. Carne só veio depois do pecado. O homem não se alimentava de carne, só de vegetais. E era saudável. E tem outro detalhe, pergunte qual. Ele comia de uma árvore que nunca morria, chamada árvore da vida. E essa árvore da vida estará na eternidade. E quem vai comer dessa árvore lá na eternidade? Quarta-feira que vem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pode subir o louvor. Deus te abençoe. Deus te abençoe em nome de Jesus.